Meu nome é Luiz Guilherme e será que o Kindle realmente vale a pena? Eu comprei o meu Kindle já faz uns 6 meses desde a data da gravação desse vídeo e eu imagino que seja tempo suficiente para ter um pouquinho de opinião. Vamos começar fazendo os pontos positivos desse brinquedinho aqui. O primeiro ponto, na minha opinião, óbvio, é que ele simplesmente encaixa perfeitamente na mão. Você pode ler aonde você quiser, segurando com apenas uma única mão. É óbvio, você pode segurar com as duas mãos assim, tranquilamente, para ler e tal, mas você pode segurar de uma única mão, você pode segurar aqui, ele encaixa perfeitamente a forma que você quiser usar ele. Você não vai ter problema se você estiver, sei lá, dentro de um ônibus, dentro de um metrô e mesmo que esteja em pé com uma mão ocupada, você consegue tranquilamente usar apenas uma única mão. Ele encaixa, você tem várias formas que você consegue usar, que ele te encaixa na mão e ele fica completamente seguro, não tem perigo dele cair. Segundo ponto positivo dessa belezinha aqui é o preço dos livros. Normalmente, tá? Não é uma regra, mas normalmente um livro físico é muito mais caro do que essa belezinha aqui. Por exemplo, um livro de normalmente R$39, você vai encontrar o e-book dele por tipo R$5. Isso é muito bom, é muito acessível. E tem um ponto também, que quando você compra o e-book, diferente do livro, que você tem que esperar chegar, você comprou, efetivou a compra, você pode ler ele na hora, você pode baixar e ler na hora. O terceiro ponto positivo é que isso daqui simula muito, mas muito perfeitamente um livro físico, uma folha. Óbvio, ele tem, não é 100%, mas ele simula muito bem. Por exemplo, isso daqui já é a tela dele. Isso daqui não é um papel aqui na frente. Isso daqui ele está na tela de descanso, obviamente, mas já é uma tela dele. Por exemplo, eu vou abrir uma página de um livro aqui para vocês verem. Um livro aleatório, o último livro que eu estava lendo. Isso daqui é a página dele. Ele não é um livro físico, obviamente, mas ele simula o máximo possível. E como o meu é a versão Paperwhite, nova geração, ele tem a luz, que obviamente você pode desativar ou não. Dependendo da situação, é importante. Mas o Kindle da nova geração, mesmo sem ser o Paperwhite, já tem a luz. Então isso não... Eu nem coloquei como ponto positivo desse exclusivo, porque ele tem em todos, então já é um padrão. Agora, tá vendo essa belezinha aqui? Pequenininho, ultra leve, isso daqui ó, com 2 dedos segurando, super leve. Você pode colocar isso aqui no bolso, na mochila. Sabe de uma coisa sensacional sobre esse brinquedinho? Você pode ter uma biblioteca aqui dentro, que não vai pesar nenhuma diferença. Eu amo livro físico, isso é óbvio. Estou formando, né? Eu tenho poucos ainda, mas estou formando uma estantezinha. Quem sabe futuramente eu tenho a minha própria biblioteca em casa, mas se eu quero ler um livro e eu não estou lendo em casa, se o livro for muito grande, é complicado, porque é peso para levar na mochila. Aqui não importa. O livro pode ter 300 páginas ou 1000 páginas, que o peso dele não vai fazer a menor diferença. Eu vou continuar usando ele do mesmo jeito. Isso é muito bom. É um ponto positivo que faz total diferença na minha escolha, que assim... eu posso levar para onde eu quiser sem me preocupar com peso, porque isso daqui não pesa, não pesa, é quase nulo. Se eu colocar ele dentro da capinha, ele tá fora, a capinha tá aqui, a capinha já é um pouquinho mais pesado, gera um pouco mais de segurança, mas ainda assim não é mais pesado que o meu celular, por exemplo. Sim, o meu celular é mais pesado que ele e o meu celular é menor que ele, mas enfim. E mesmo assim, com esse peso, você pode ter uma biblioteca inteira. Quinto ponto sobre essa belezinha aqui. A bateria dele dura demais. Diferente do celular, porque tudo que você pode ler, você pode comprar os e-books e ler tudo no celular. É um exemplo se você não quiser comprar essa belezinha aqui. Você não precisa dessa belezinha para comprar os livros da Amazon, os e-books da Amazon. Você pode fazer tudo isso pelo celular, pelo computador e tal. Mas uma vantagem que isso daqui tem, diferente dos aparelhos a seguir, um celular, um tablet, seja o que for, que isso daqui, a bateria dele dura semanas. A primeira vez que você vai usar ele, obviamente, primeiro dia, primeira vez, a bateria não vai durar tanto. Primeiro, que ela não vai vir 100% carregada. Mas mesmo assim, ela vai gastar bastante porque
você precisa atualizar o Kindle. Ele não veio atualizado para mim, então eu tive que deixar fazendo download por um tempo, gastando bateria, né? Fazendo ação, gastando bateria. Então, ele drenou um pouco de bateria no começo, porque ele teve atualização, ele teve que baixar todos os livros que eu queria baixar naquela época. Depois disso, depois que eu carreguei ele pela primeira vez, que eu fui usar ele seguindo, até hoje, cara, mano, eu carrego isso daqui uma vez e a bateria dura, tipo, de 3 semanas pra cima. E olha que eu leio todos os dias. Eu leio, sei lá, quase 1 hora de manhã nele, e à noite, quando eu vou dormir, eu perco tempo. Normalmente eu passo horas lendo. De manhã eu não uso a luz embutida dele, porque tá claro, mas de noite eu gasto horas lendo com a luz ativada e ainda assim dura semanas. Então, se você for viajar, por exemplo, e não quiser parar de ler, você pode levar ele sim, sem se preocupar com o peso, porque ele é muito leve, e ele ainda vai durar a bateria suficiente para a viagem inteira, seja lá quanto tempo você vai fazer. E ainda assim, se não durar, se você for uma viagem gigantesca, você carrega ele, dura mais semanas e é muito bom. Né? Antes de ir para os pontos negativos desse vídeo, se você está curtindo do conteúdo que eu estou te dando, pensa em se inscrever aqui no canal, porque assim, vai ter vídeo novos direto, falando de vários livros. Como esse daqui, por exemplo, eu vou estar deixando no izinho aqui em cima para vocês, que é esse vídeo que eu falei sobre vários livros, uma recomendação para você ler. Se você está vendo este vídeo, por exemplo, quando ele está no lançamento desse vídeo, quando esse vídeo acabou de sair ao ar, estamos numa quarentena. Então, para facilitar você passar o tempo nessa quarentena, eu te recomendei alguns livros. Este vídeo fala exatamente disso, então você pode ir lá dar uma conferida. Agora vamos para a parte negativa. E pode ou não mudar a sua opinião se você vai querer comprar esse Kindle. E assim, eu vou falar a real, vou admitir, foi difícil achar ponto negativo. Eu achei depois de procurar, mas foi difícil. Mesmo assim, vamos lá. Primeiro ponto negativo desta belezinha aqui. Ele não é um livro físico. Simples, ele não é um livro físico. Eu falei nos pontos positivos que ele simula muito bem a página de uma folha. Se você for comparar, você vai ver, volta lá no vídeo, você vai ver que tem poucas diferenças, tá? Mas ele ainda não é um livro físico. Você não vai ter como folhear ele, passar ele folha por folha. Quando você compra um livro físico, muitas das vezes é legal, o cheirinho que vem nele, maravilhoso. Ele não vai ter essa opção, porque você vai estar comprando um arquivo digital. Então, assim, ele não é um livro físico. Se você é uma pessoa que só gosta de livro físico, não tem o que te falar, eu acho que você também não estaria aqui. Uma dica, se você consegue ler no celular, você vai conseguir ler aqui. Você pode ter isso de referência. Ele é muito melhor, como eu já falei nos pontos positivos, em relação ao celular, mas você pode usar isso de referência. Você consegue ler na tela no celular, você vai conseguir ler aqui. Segundo ponto negativo, apesar dos e-books serem bem baratos na maioria dos casos, obviamente tem algumas ocasiões que não é barato, e aí nesses casos eu prefiro comprar o físico. Assim, o preço desse brinquedinho aqui não é muito barato não, ele é um pouco salgado dependendo ali da situação. Só que tem uma questão peculiar nessa situação. Direto, e quando eu falo direto, é direto mesmo, não precisa ser época específica, assim, direto tem promoção na Amazon dele. Então, por mais que ele tenha um preço um pouco salgado, é um ponto negativo, esse ponto negativo meio que sai assim um pouquinho da história, porque como eu falei, direto tem promoção. Basta você ficar de olho e você comprar quando o preço estiver mais acessível para você. Eu, por exemplo, comprei esse Kindle na promoção. Se você é o tipo de pessoa que faz anotações no seu livro, seja para estudar ou se, sei lá, você está lendo, pegou o livro, fiz aqui, nossa, essa frase aqui falou um negócio muito louco, eu preciso marcar, mas só marcar não vai ser o suficiente. Eu preciso marcar e aí eu vou pegar um papel e vou colar aqui para fazer uma anotação gigantesca. Nesses casos, ele não é a melhor opção do mundo para você, tá? Ele tem como você fazer anotações nele, ele vai abrir um tecladozinho,
Você consegue fazer algumas anotações, eu faço algumas anotações pequenas nele. Mas se você está procurando para fazer anotações complexas, você está estudando, você tem que fazer uma anotação gigantesca do que está ali, se é um texto acadêmico que você precisa reforçar e anotar o tempo inteiro, aí não é a melhor opção para você, infelizmente. Mas, para uma leitura simples, você não vai precisar disso, então aí não é. Quarto ponto, é negativo dependendo da situação, tá? Esse bichinho aqui, ele não vai ler sozinho para você, tá? Quando eu fui escolher se eu ia ou não comprar esse brinquedinho, eu vi muita gente falando que ele melhora seu hábito de leitura. Ele pode melhorar o seu hábito de leitura pensando pela forma de que ele pesou no seu bolso. Você gastou grana, então você vai se forçar a ler. Porém, ele não lê sozinho para você. Então, eu já leio direto. Todos os livros que eu compro, eu leio. Pode demorar um pouquinho, mas eu leio. Então, eu já tenho o hábito ali, ok. Mas, se parar o meu hábito que eu já tinha, que eu já lia, e comparar com agora, depois de eu ter, não mudou muito. Não aumentou. Obviamente, eu posso ler quando eu estou na rua sem muitos problemas, mas eu já fazia isso levando os meus livros físicos. Era mais trabalhoso, era mais peso, mas eu levava de qualquer jeito. Se você não vai ler, ele não vai ler sozinho para você. Então eu tenho que deixar claro. Eu não acho que isso é um ponto negativo, mas como tudo que eu pesquisei antes de comprar o meu, eu vi a galera falando que era um ponto positivo que ia aumentar o seu hábito de leitura, eu preciso colocar aqui, ele não vai aumentar o seu hábito de leitura. Se você não lê, ele vai ficar parado ali no campus. Com esses pontos positivos e negativos, me diz, você vai comprar um Kindle agora? Na minha opinião, eu acho que vale muito a pena, mas cada pessoa é cada pessoa. Eu consegui esclarecer para você se vale a pena ou não? Conta aí nos comentários para eu saber se você vai ou não comprar esse Kindle e qual foi o ponto essencial que fez você decidir se você ia ou não comprar, seja o ponto negativo ou o ponto negativo, que você decidiu fazer a compra ou não. Conta aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Tendo isso em mente, era isso que eu queria falar, então tchau!